Está no ar Visão Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Realização Conselho Regional Espírita. Apresentação Helenilson Inácio. Bom dia, Zé Nilton, bom dia Nailson Alves, bom dia você ouvinte, você que é a razão de existir do programa Visão Espírita, que ano que vem completará 20 anos, imagine, hein? Imagine 20 anos de idade, é um bom tempo. Então, hoje estamos aqui mais uma vez, ao vivo, né? E hoje para falar de um tema oportuno e um tema atual, que é justamente reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro evangélico pelas suas obras. Então Jesus deixou claro que se reconheceria realmente aqueles seguidores, né, do mestre através das suas obras. Quem pratica a lei de Deus é através de obras e não simplesmente de palavras. Também vamos abordar os falsos profetas, né? Tanto os falsos profetas modernos, ao qual Jesus se referiu naquela época, que hoje estão aí, continuam, né? Como sabemos que nós continuamos através de diversas encarnações. Temos esses falsos profetas que a gente chama de encarnado, que estão aí na mídia, na sociedade, nas igrejas, nos templos, nas ruas, como também tem os falsos profetas da erraticidade. São nomes meio complicados de entender, mas eu vou explicar. São os espíritos. Existem também no mundo espiritual falsos espíritos, né, que vêm falar das propostas de Deus, mas de uma forma enganosa. Então o objetivo é clarear, é esclarecer, é fazer discernir o certo do errado, o bom do ruim, o justo do injusto. E Jesus deixou claro que a gente teria que tomar cuidado, porque os tempos chegariam em que haveria falsos cristos e falsos profetas, e nós já chegamos a esse tempo. Zé Nilton Siquara, bom dia. Bom dia, Helenilson, bom dia, Nailson, bom dia, ouvintes. É muita alegria poder estar aqui mais uma vez e com um tema bastante oportuno, né? Vamos abordar esse tema que para nós é muito importante. Ok, então, Nailson, vamos lá, né? Colocar aí a mensagem de abertura para que a gente possa retornar no primeiro bloco e dar continuidade ao assunto. E eu tenho um questionamento já de início com você, que me chamou a atenção bastante. Com certeza muitos estão a nos ouvir agora também vão perguntar para você, Helenilson. Você falou falsos profetas espíritos, não é isso? Isso. Nesse contexto aí, e cai para mim pensar aqui o seguinte: nossa, então nós temos todo o mundo em volta de nós, não visto pelos olhos. Justamente. É assim que funciona. Isso, que é o mundo espiritual, o invisível aos olhos. Daqui a pouquinho então a gente volta. Vamos à nossa mensagem. Servir a Deus ou a Mamon? No mundo moderno, a circulação monetária dá-se com grande desenvoltura. As ocorrências da economia de um país rapidamente se fazem sentir nos mais variados cantos do planeta. Vultosos recursos circulam no mercado internacional à procura de boas oportunidades de investimento. Mas não reside apenas aí a mutação verificada em questões financeiras. Tem-se o dinheiro de plástico na forma de cartões de crédito e débito. Eles permitem realizar compras com simplicidade e sem a movimentação física de papel moeda. A internet também importa em uma revolução ao viabilizar a rápida transferência de vastos recursos. Não é viável ignorar a importância do dinheiro na vida humana. A miséria não constitui ambiente propício à paz e ao desenvolvimento social. Então, importa pensar no modo pelo qual nos relacionamos com o dinheiro. Não falta quem tenha preconceito quanto aos recursos amoedados. Fala-se que o dinheiro é algo sujo, como se possuísse qualidades morais. Contudo, ele é apenas um instrumento absolutamente neutro, embora dotado de grande potencial. Frequentemente se invoca a passagem evangélica, na qual Jesus afirma ser impossível servir a Deus e a Mamon. Entretanto,
Nela não é viável identificar uma condenação ao dinheiro em si. O que o mestre deixa claro é que o dinheiro não deve ser idolatrado. Ele não pode competir com Deus no coração do homem. Mas isso, evidentemente, não significa que deva converter-se em tabu. A posse de grande fortuna muitas vezes instila no coração do homem uma falsa impressão de superioridade. O rico vicioso costuma ser bem recebido em todos os lugares. Isso talvez lhe dê a sensação de tudo poder e de que as regras morais não se lhe aplicam. A riqueza também propicia a satisfação dos mais loucos caprichos. Justamente por isso, ela dificulta a pacificação interior. Mas por ser uma prova difícil, não se segue que a fortuna seja intrinsecamente má. Quem dispõe de vastos recursos pode ser extremamente útil à sociedade. As indústrias empregam milhares de pessoas, assegurando dignidade aos trabalhadores. O homem é muito mais feliz ao receber um salário que mereceu do que ao estender a mão para pedir esmolas. As pesquisas que aprimoram a medicina e tornam a vida mais fácil demandam vastos recursos. Assim, o dinheiro nada tem de execrável, embora não deva ser idolatrado. Ninguém consegue levar a fortuna para o túmulo. Mas o bem que se houver feito constitui um tesouro imperecível e para sempre registrado na consciência. Procure relacionar-se bem com o dinheiro. Não há virtude no ócio e em ser um peso para a sociedade. Desenvolva suas habilidades e trabalhe com competência, a fim de merecer seu salário e seus lucros. Desse modo, você será útil a si mesmo e aos outros. Mas também não use o dinheiro que lhe vem às mãos apenas em seu benefício. Aprenda a partilhar seus tesouros, da espécie que sejam. Servir a Deus implica ser um bom depositário de todos os talentos recebidos. Pense nisso. Elenilson Inácio. Olá, estamos aqui no programa Visão Espírita e o tema de hoje é justamente saber e como identificar o verdadeiro cristão e o verdadeiro evangélico e aí também o verdadeiro espírita, porque tem o falso e o verdadeiro espírita, certo? Da mesma forma que tem o falso cristão e o verdadeiro, o falso evangélico e o verdadeiro também tem o falso e o verdadeiro espírita, tá? Então, vamos aprender a discernir. E o objetivo aqui é esclarecer, orientar, é trazer a você, caro ouvinte, a visão espírita, como o próprio programa já diz, né? A intenção é sempre clarear. Jesus nos chamou a atenção porque chegaria o tempo em que haveria falsos cristos e falsos profetas. E como eu já disse, esses tempos chegaram. Estamos aí no auge. E assim, é tanta confusão, caro ouvinte, em nome de Jesus, que até as pessoas de boa fé que querem entender Jesus e praticar os seus ensinamentos ficam confusas. Então o que a gente vê aí atualmente é a grande confusão. Afinal de contas, o que foi que Jesus falou mesmo? Afinal de contas, ser cristão é isso aí que estão mostrando na sociedade? Afinal de contas, as pessoas que estão se intitulando de evangélicas e ao mesmo tempo defendendo a violência, defendendo a intolerância, né, defendendo a agressividade, Jesus ensinou isso? Isso faz parte dos evangelhos? Então, como que pode as pessoas se intitularem de evangélicas, de cristãs e outras de espíritas, praticando exatamente ao contrário daquilo que Jesus ensinou? Então, nosso papel aqui é fazer uma reflexão para que as pessoas possam discernir e separar o joio do trigo. Essa foi a proposta de Jesus, a separação do joio e do trigo, de forma que se possa tirar o trigo, né, sem joio. E é justamente isso que o Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer claramente para todos nós, para que a gente possa discernir. Então você fica conosco, porque você vai entender
Você vai conseguir entender a diferença entre o falso espírita e o verdadeiro espírita, o falso cristão e o verdadeiro cristão, e o falso profeta e o verdadeiro profeta, e o falso evangélico e o verdadeiro evangélico. Então o objetivo hoje é esse. E você vai participar conosco. Participe. Olha, o zap da rádio é o 99911 1037. Vou simplificar, 9911 1037, porque você já sabe que tem que ter um 9 antes, né? Então é 9911 1037. Mande sua mensagem. Mensagem de texto ou áudio? Mensagem de texto ou áudio. Não adianta ligar que não vai atender. Não tem como. Não tem como. Então, meu amigo Zenilton Siquara, leitor, divulgador de o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está aí com o Evangelho aberto, nos fale sobre o que o Evangelho tem a dizer, ou melhor, o que Jesus disse, falou a respeito dos falsos profetas. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, nós vamos encontrar: haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, no Evangelho de São Lucas, Jesus disse o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uvas de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. Já o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6. Já no capítulo de São Mateus, capítulo 7, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, nós vamos encontrar: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Está de acordo também com o que São Lucas disse, né, no evangelho dele. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Aí já está em São Mateus capítulo 7. Você vê que os evangelistas correspondem o mesmo tema, o mesmo assunto, porque foi isso que Jesus disse, né? Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob o meu nome, eu sou o Cristo, dizendo, né? E eles seduzirão muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Isso já está em São Marcos, já é outro evangelista falando isso, capítulo 13. Então, na época de Jesus, existiam os fariseus, que eram os doutores da lei, na época de Jesus, e os escribas, que eram os mensageiros do rei, né? E eles pretendiam saber tudo. Só que Jesus os criticava. Jesus dizia: hipócritas, ai de vós, escribas e fariseus. Ele dizia: Jesus, hipócritas, sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Porque o que é que tem um sepulcro? Podridão. Então naquela época já existia. E hoje, 2022 anos depois, nós encontramos aí os falsos profetas por toda parte. E são muitos, né? Exatamente, como Helenilson mesmo disse, né? Em todas as religiões, né? Porque religião não é garantia de salvação para ninguém. Às vezes a religião é só um rótulo. A pessoa se esconde sob o rótulo religioso para praticar suas iniquidades, né? As suas torpezas. Então muita gente se diz religioso. Eu vou ao templo, né? Eu vou à igreja, confesso, comungo, dou o dízimo, faço jejum. Em casa trata mal a mulher, trata mal o filho. Bate os filhos, bate na mulher. Bate na mulher, bate no filho. Xinga. Ele está seguindo não aquilo. Tá. Ele está enganando a quem? E aí, Zenilton, aí a gente vai para a sociedade, né? Então tem muitas pessoas aí
abrindo a Bíblia ou carregando a Bíblia debaixo do braço e falando em nome de Deus, Deus acima de tudo, e praticando atos demoníacos. Então, você pode se lembrar, Nailson lembra, toda a sociedade sabe, recentemente teve uma marcha para Jesus em que um indivíduo carregava um revólver gigante em cima de um carro. Imagina aí. Né? Ou seja, essa foi a proposta de Jesus. Jesus propôs o armamento da população. Jesus propôs o amai-vos ou o armai-vos, né? Porque assim, estão entendendo tudo ao contrário. Aí, por isso que nós precisamos entrar com a visão espírita, Nailson, porque, veja só, existem dois tipos de falsos cristãos, falsos evangélicos. Aqueles que são ignorantes, que fazem o erro e praticam o mal por ignorância, e aqueles que são por maldade mesmo, por convicção. Então, assim, muitas das vezes as ovelhas estão sendo mal guiadas, né? São maus pastores levando as ovelhas ao precipício. Você falou aí de uma citação de Jesus em que Jesus diz: fariseus hipócritas, vós que não entrareis no reino dos céus, nem permitireis que os outros entrem. Por quê? Porque o falso pastor, ele vai levar as ovelhas ao caminho da perdição. Isso em nome de Deus e em nome de Jesus. Pode uma pessoa conduzir o outro ao caminho do mal usando o nome de Deus e o nome de Jesus? Pode sim, porque na época de Jesus se fazia isso. Você lembra? Até hoje, né? Até hoje se faz. Continua. E isso. São os falsos profetas justamente, da vida. Que a gente vê no rádio, a gente vê na televisão. Olha, tá cheio, né? E agora eles vêm com uma proposta audaciosa de tomar conta do poder, o que é mais perigoso ainda, porque assim, o Estado brasileiro, ele tem que ser um Estado laico, não tem que defender religião nenhuma. Todos temos o direito a ter crença, direito de manifestação de livres ideias. O Estado não pode jamais determinar uma forma de crença. Foi um equívoco que antigamente o Estado teve, foi de fazer conchavo com uma religião oficial e determinar isso como sendo uma lei, em que os estudantes eram obrigados a ler a cartilha daquele segmento religioso. Hoje se está pretendendo cometer o mesmo erro, ou seja, abarcar o poder para impor um determinado tipo de crença em nome de Deus. Deus nunca fez isso, Jesus não fez. O que Jesus fez? Ele convidou os discípulos, ele não obrigou ninguém a seguir. Tá? Então, assim, quando se coloca, Nailson, a religiosidade como uma prática necessária nas escolas, na sociedade, ótimo. Religiosidade quer dizer cada um com o seu rótulo. Isso. Agora, impor um determinado rótulo e dizer é esse aqui que é a verdade, aí é onde está o equívoco e o grande perigo. O importante não é a religião, é a religiosidade, é o sentimento religioso. Agora, veja, Nailson, veja, Helenilson, queridos ouvintes, que questão interessante é essa do Livro dos Espíritos, a questão 661. Para nós que somos espíritas, que estudamos, os espíritos respondem a Kardec o seguinte: as boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que palavras. Uma atitude só vale mais do que 1000 palavras, porque palavras o vento leva. A pessoa fala e não faz, não adianta nada. Eu vi o Helenilson falando realmente das pessoas. E eu conheço muitas pessoas, Helenilson, Zenilton, ouvintes, que se dizem religiosas, que tem Deus no coração, que vai para a igreja, não importa a religião, como você acabou de falar, vai para a igreja, deita o joelho no chão, reza, tem aquela prece fervorosa. Sair da igreja, daqui a pouco você falou, dentro de casa é totalmente diferente, com os amigos, com a sociedade é totalmente diferente, e às vezes até em conversas, a gente nota que essas pessoas pregam a bondade, a caridade, a honestidade, e não é nada daquilo, é tudo mentira, tudo a gente vê que a pessoa não é assim, não é daquilo. Então isso realmente a gente tem que pensar muito, porque nós temos contas a prestar com o nosso Criador. Assim como Jesus não veio para se servir, mas para servir as pessoas, assim foi a sua ordem aos seus discípulos, conforme está no seu evangelho. Lá, como você disse, Zenilton, lá em Mateus: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre,
em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Está em Mateus. Portanto, pelos seus frutos não os conhecereis. Também em Mateus. E eu, cá comigo, com meus botões, eu fico a pensar, Helenilson. Nossa, você liga a TV, você vê um pastor pregando, ungindo tijolo. E a gente vê essa igreja rica, poderosa, esse pastor rico, poderoso. Não é só, não vou nem citar nomes aqui, que eu não quero ter problemas. Mas são vários, são muitos que a gente vê pregando a palavra de Deus, ressuscitando pessoas do palco, usando a palavra de Deus em vão. Você agora comprou um tijolo por R$1.000, até R$1.000 aqui. E esse tijolo está abençoado, sua casa vai ser levantada sagrada. Você vai comprar a vassoura, você vai comprar essa vassoura porque você vai, né, varrer todo o mal que existe na sua casa. É assim que funciona. Gente, o que mais dói é ver essas igrejas enriquecendo cada vez mais e as pessoas pobres de espírito, de consciência, de informação, tirando do seu sustento para enriquecer esses bandidos que se dizem pregadores da palavra de Deus, da paz. Isso realmente revolta, Elenilson. Oi, Nailson, inclusive tem um ouvinte aqui lá de Central, que é Brisa, e eu agradeço pela audiência. Talvez a mãe dela, Laurita, também esteja ouvindo. Então, obrigado pela audiência, e você que quiser participar, pode entrar aí pelo zap da rádio 9911-1037 e mandar a sua participação, mas eu vou ler aqui. Vamos ver a Lucília, já você entra aí? Eu vejo logo aqui de Brisa. Então vai lá. A mensagem dela. Brisa diz o seguinte: uma coisa que foi dita sobre os falsos messias e cristos me lembrou as diversas seitas, como aquela na América Latina onde ocorreu um suicídio coletivo. Tem até áudios na internet dos últimos momentos. Crianças, mulheres e idosos. O nome do líder era John Jones, né? Mais ou menos isso. Jim Jones. Jim Jones. Esse fato ocorreu na década de 70. Um pastor americano chamado Jim Jones, líder de uma seita de fanáticos, induziu centenas de pessoas ao suicídio coletivo. Agora imagine a responsabilidade. Ele criou uma cidade dele, praticamente. Imagine, entendeu? A responsabilidade de um cidadão desse. Induzir centenas, prometendo um paraíso no além. E então, só que esse esse camarada, ele tinha mais ou menos, 7 ou 8 mulheres. E as mulheres que ele escolhia, as fiéis, eram todas filhas dos seus seguidores menores. Olha que situação. Então veja só, né? Quer dizer, ele tinha o privilégio, né? Prega para os outros, né? O que ele não consegue faço fazer. O que eu digo, mas não faço o que eu faço. É o que está acontecendo muito. Pois não, Nailson, tem mais ouvinte aí? Eu tenho um ouvinte aqui, a Luci, que mandou um áudio. Bom dia, Lenilson. Bom dia, Zenilton Siqueira. Bom dia, Nailson Alves. Prazer imenso estar aqui ouvindo a programação na voz de vocês. É especial esse programa, muito esclarecedor. Luci de Bititá, um abraço, fiquem todos com Deus. Abraço, Luci, todo o pessoal aí de Bititá, o pessoal do Centro Espírita Casa do Caminho de Bititá, toda a população, fiquem conosco. Deleuze de Morro do Chapéu diz: bom dia, Lenilson, Zenilton, a equipe, toda a audiência excelente, pertinente ao tema para o momento, parabéns pela escolha. Deleuze de Morro do Chapéu. Deleuze, Maria Deleuze do Centro Espírita lá de Morro do Chapéu. Obrigado, amiga, fique conosco. Pois não, Zenilton? Para vocês verem que o rótulo religioso não é importante, a gente encontra no Evangelho, no próprio Evangelho de Jesus, a parábola do bom samaritano, quando um homem disse, todos vocês conhecem, né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, espancado e jogado na via pública, né? Passou um religioso, passou um sacerdote e nem deu atenção, passou pelo lado. Depois passou um levita, logo depois, que também era religioso, não deu atenção. Já o samaritano, que vinha logo atrás, teve pena do homem.
carregou-o, botou no seu cavalo, levou para uma hospedaria, né? Ainda disse ao dono da hospedaria: eu vou viajar, quando voltar, o que você gastar eu vou lhe repor. Aí pergunta a Jesus: qual foi o mais próximo daquele que foi assaltado, espancado? Foi o sacerdote? Não, que tinha a obrigação de ser, que era um religioso. Foi o levita? Não, que também era religioso. Foi um samaritano, que na época de Jesus era considerado herege, ateu, nem religião tinha. Então, para vocês verem que o rótulo religioso muitas vezes é só rótulo. Então, as pessoas que não têm religião, Dr. Bezerra de Menezes afirma isso. Eu tenho visto muitos religiosos aproveitando-se do povo, explorando, enquanto outros que nem religião têm ajudam, fazem a caridade. Então, o importante é fazer a caridade, amar o próximo, como Jesus nos ensinou, não explorar. Como Nailson bem disse, Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus falou isso, né? Jesus disse mais: as aves têm seus ninhos, os lobos têm suas tocas, o filho do homem, que era ele, não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo, ele veio nos ensinar o amor, isso, não a exploração do próximo, a caridade. Então, Zé Nilton, nós já estamos nos aproximando aí, né, para o final do primeiro bloco. Eu só quero lembrar aqui, Nailson, que Luzia Nunes, que faz parte do projeto Somos Uma Só, ela pediu para que eu avisasse a todos os homens, nós também, aqui, nós três estamos convidados, inclusive eu estou dando uma força lá, a Luzia. Aí convidamos os homens de Irecê e região para uma roda de conversa. Será amanhã, dia 8, às 16 horas, na sede da OAB. É uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher, certo? Então tem que se discutir isso, o feminicídio, e uma forma de orientar os homens para enfrentar essa violência, porque se enfrenta a violência com mudança de cultura, mudança de hábitos, né? Com a cultura da paz. Essa é a proposta nossa, inclusive, do programa Visão Espírita. Sim, diga de novo aí a data e o local. Será amanhã, na sede da OAB, às 16 horas, 4 da tarde, uma roda de conversa para falar sobre o feminicídio na região de Irecê. E onde é a sede da OAB? Contra a OAB. Aonde fica a sede da OAB? E aí eu não sei te dizer, não. É aqui em Irecê? Mas é em Irecê. Sim. Não vai ser difícil, só tem uma sede. Você sabe, Nailson? Não, o local não. Pronto, isso aí é fácil, só você procurar onde é. 8 horas? Luzia, se estiver aí na escuta, manda aí um áudio ou manda uma mensagem. Né? Aonde fica essa OAB? 9911-1037. Aí, Luzia, grave aí, 99911-1037. E eu temos a participação também direto de Salvador. Parabéns pelo programa. Pergunta, presta atenção. Devido a pessoa pregar falsamente, obtendo vantagem sobre a carência alheia, como fica seu processo de karma perante o universo? Assinado André Siquara, Salvador, Bahia. A resposta vai agora ou depois do bloco? Agora a gente finaliza com essa pergunta. Zé Nilton, seu filho André fazendo a pergunta, dá para responder? Obrigado, André, pela audiência. Jesus disse: a cada um segundo suas obras. Palavra do Mestre Jesus. Então, nós somos livres para fazer o que quisermos, mas teremos que aguentar depois as consequências, né? Sofrer as consequências daquilo que a gente fizer. O que a gente fizer de bom, a gente vai receber, o que fizer de mal também. E nós vamos ver ainda no próximo bloco os falsos profetas da erraticidade. O que é erraticidade? É o plano espiritual. Porque lá como aqui, existem também falsos profetas. Olha, minha gente, na realidade o falso profeta é um cara golpista. No nosso mundo atual, no nosso mundo moderno, é aquele cara que fala em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome, né, de falsos deuses, com a finalidade de ludibriar, quer dizer, vai enganar você, enganar as pessoas. Esse cara dá a impressão de querer ajudar você, mas na verdade, interiormente, a sua intenção é só se beneficiar, que acreditam e atendem aos seus argumentos. Nailson, no próximo bloco eu vou esclarecer a diferença entre o falso e o verdadeiro espírita e o falso e o verdadeiro evangélico. Fique conosco. À beiraste da praia, não buscar
amaste, nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. 8h53. Elenilson Inácio. Olá, caro ouvinte, você está conosco aqui no programa Visão Espírita pela Rádio Líder FM, e o programa é justamente para saber discernir o falso do verdadeiro, o falso espírita do verdadeiro espírita, o falso cristão do verdadeiro cristão e o falso evangélico do verdadeiro evangélico, e reconhece-se o cristão e o evangélico pelas suas obras. Nailson? Antes que você entre nesse tema, vamos ouvir só mais um ouvinte. Ok. Olá, bom dia.
Gostei de ver essa programação de vocês agora, nesse momento, porque falaram a verdade sobre os pastores, os maus profetas, enganando o besta, o povo, para enricar e os bestas ficam pobres. Gostei, obrigado pelas palavras que falaram agora. Obrigado, aqui é Maria de João Dourado. Gostei. Sempre pega essa palavra para ver se aqueles que não entendem, entender. Maria, os falsos profetas ensinam realmente os mandamentos, as doutrinas humanas, não as estabelecidas por Deus, divinamente inspiradas pelo Espírito Santo. E uma maneira fácil de distinguir o verdadeiro do falso é examinar as Escrituras. Os falsos ensinos não apresentam versículos, ou as interpretações são erradas intencionalmente ou não. E esse tema que Helenilson vai falar agora. Então, caro ouvinte, agora nós vamos fazer um discernimento, mas antes eu quero chamar a atenção aqui de todos os homens que o evento em benefício das mulheres ou contra a violência, né, contra o feminicídio, ele acontecerá amanhã às 16 horas, amanhã dia 8, às 16 horas, na sede da OAB. E Luzia, que é a coordenadora desse movimento, porque o movimento tem o nome de Somos Uma Só, é um movimento aí coordenado por Luzia Nunes. Ela está na audiência do Visão Espírita e ela diz o seguinte: a OAB fica entre a Câmara de Vereadores e o CECI, muito fácil aqui, pertinho, né? E também manda um alô para a Vitória, que é a filha de Luzia, que está na escuta. Obrigado, Vitória, fique conosco, vale a pena, viu, Vitória? Obrigado mesmo para vocês pela audiência. Então, vamos lá, quem mais? Sim, tem outro ouvinte aqui, é Dilma de Canarana. É Dilma, muito obrigado pela audiência, obrigado mesmo. Brisa novamente dizendo aqui que o programa tá ótimo. Obrigado, Brisa. Então, vamos lá. Nós aqui no programa Visão Espírita sabemos que não somos santos, nós não somos perfeitos, como nenhum ser humano da face da terra é perfeito. Os discípulos disseram a Jesus: Mestre, tu és bom. Jesus respondeu: bom não sou eu, bom é o Pai que está nos céus. Se Jesus, dotado de tanta perfeição, de tanta bondade, de tanto amor, não aceitou esse rótulo, que dirá nós? Mas, no entanto, é preciso diferenciar o verdadeiro do falso, como Nailson já bem leu aí, que as escrituras deixam claro, né? Quem são os falsos profetas, e eles estão aí na sociedade atual. Mas nós somos justos também, existem os falsos espíritas, que aí confunde também a população e coloca o nome do espiritismo em xeque. As pessoas, o espiritismo é isso, é aquilo, aquilo outro. Por quê? Porque existem os falsos espíritas divulgando da forma errada, como existem os falsos cristãos falando em nome de Jesus e praticando coisas de Satanás, né? Muitos vão perguntar, como é que eles vão divulgar os espíritos a palavra errada? Então, isso pode acontecer, Nailson, nós vamos explicar. Veja só, quem são os falsos espíritas? São aquelas pessoas que usam o nome de centro espírita, de espiritismo, para vender ofertas, propor curas imediatas, né, através de curas espirituais, de trazer pessoas de volta, de resolver problemas de ordem financeira. Esse serviço o espiritismo não presta. O serviço que o espiritismo presta é esclarecer a criatura conforme os ensinos de Jesus, para que ela possa se libertar das suas enfermidades morais e físicas também, mas é através da prática dos ensinos de Jesus. O objetivo do espiritismo é libertar. E outra, as práticas espíritas, como nós já falamos aqui, elas não são cobradas. Ninguém pode cobrar uma prece, uma oração, um atendimento, um acolhimento. Isso tem que ser dado de graça, porque nós colocamos em prática aquela questão do evangelho: dai de graça o que de graça recebeste, tá? É óbvio que se você for a um centro espírita e você for comprar um livro na livraria, você vai comprar, porque o livro foi comprado. Teve custo. Tá? Teve custo. Mas uma oração, que é uma coisa que sai de dentro de nós,
uma cura espiritual que a pessoa não estudou, não cursou faculdade de medicina, ela está fazendo ali porque os bons espíritos estão auxiliando, jamais deve ser cobrado e nem recebido qualquer benefício, porque às vezes a pessoa diz, eu não cobro, mas você dá o que quiser. É uma forma indireta de cobrar. Então, os falsos espíritas são esses aí que cobram, esses que fazem proselitismo, esses que estão interessados em interesses financeiros, não são espíritas, ok? Os verdadeiros espíritas são as pessoas de bem, que trabalham de forma voluntária e que prestam o serviço da oração, do socorro espiritual, do atendimento fraterno gratuitamente. Esses fazem o bem pelo bem. E daqui a pouco eu falo sobre os falsos e verdadeiros evangélicos. Sim, Helenilson, o importante, na verdade, não é a religião que se professa, mas é o comportamento que a gente assume dentro da religião que se professa. Porque o catolicismo não é responsável pelos maus católicos. O evangelismo não é responsável pelos maus evangélicos, assim como o espiritismo não é responsável pelos maus espíritas. Bem colocado. Então, em todas as religiões existem os bons e os maus religiosos, né? Mas, como eu disse antes, o importante não é a religião, é a religiosidade, é o sentimento religioso. Você quer conhecer uma pessoa, Nailson? Não observe nada do que ela fala, observe o que ela faz. Observe o que ela está fazendo. Aí você vai saber quem é aquela pessoa. Não é pelo que ela fala, é pelo que ela diz. O comportamento dela é que vai indicar a elevação espiritual dela. Agora, na espiritualidade também existem espíritos mistificadores, espíritos enganadores, como existe aqui encarnados entre nós, lá também. Porque pelo fato da gente desencarnar, não significa que a gente evoluiu. A gente vai continuar lá do mesmo jeito que a gente era quando encarnado. Isso quer dizer, Zé Nilton, que mesmo o médium sendo uma pessoa de bem, o médium não quer enganar, mas se for uma pessoa ignorante e não saiba trabalhar bem com a mediunidade, ela pode ser vítima desses falsos profetas, que são os espíritos mentirosos e enganadores. Perfeitamente. Muitos aparecem nas reuniões espíritas, através dos médiuns, se dizendo santos. São Francisco de Assis, São João Batista, até Mandulce, a própria Maria, mãe de Jesus, o próprio Jesus, muitos vêm se dizendo como Jesus. Então é preciso discernir. Allan Kardec era muito criterioso a esse respeito. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, ele era muito criterioso. Ele analisava todas as comunicações, ele não aceitava nada de primeira. Tanto que ele ouviu vários médiuns em vários lugares do mundo, não só da França, mas do mundo, para tirar as conclusões necessárias e codificar a doutrina. Então, é preciso, como São João Batista disse, não creiais em todos os espíritos, porque nem todos são de Deus. Nós temos participação. Opa. O ouvinte é 99911-1037, para você fazer a sua pergunta, para você participar aqui do Visão Espírita. Vamos ouvir quem está com a gente. Bom dia, Jajá. Como é que tá? Tá tudo bem? Ela mandou errado. 9 chegou de ontem. Tá, então. Mas eu tenho ouvinte. Tem mais um aí? Bom dia, Nailson. Bom dia, Helenilson. Também acho que em toda religião tem os falsos profetas que fica para enganar as pessoas, usa de má fé para enganar. E nesses espíritos, a maioria deles cobra para fazer trabalho, cobra X para fazer trabalho, cobra das pessoas, sendo que Deus deixou eles para ajudar as pessoas, fazer caridade, não para cobrar. Você está coberto de razão. Tchau. Bom dia, verdade. Imagina aí aquelas pessoas que estão... eu vejo muitas pessoas lendo mão, tem muitas pessoas que jogam cartas, búzios, tudo tem um porquê na vida e na história. Agora eu fico pensando comigo aqui, será se essas pessoas conseguiriam, não, eu vou fazer um serviço para você assim, será se essas pessoas também conseguem, não, você vai acertar na loto, vai ficar rico, porque a maioria das pessoas só querem se dar bem na vida, não importa o meio, a maioria, hein, só querem se dar bem, não importa o meio, mas estando se dando bem, tá, as mil maravilhas. É complicado, viu? Então, Nailson, nós temos aqui Karina da Gia de Bititá. Olha que beleza, nós temos aí participação de Bititá, Morro do Chapéu, Central, né? Salvador. João Dourado, bom demais. Então, Karina diz o seguinte: estão de parabéns pelo programa, o tema escolhido muito bom. Obrigado, Karina. Então,
Aí, tem mais uma participação, Nailson? Eu tenho mais uma participação aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, se é para hoje mesmo, eu tenho que adicionar aqui o contato, mas é 999, e o ouvinte que está ligando pra gente agora, querido ou querido, nós não temos condição de atender o telefone, você manda a sua mensagem que fica mais prático, fica melhor, tá bom então? Alô? Olá, bom dia, aqui é Maria Iris de Soares. Gostaria de parabenizar minha filha lá, que está fazendo 10 anos hoje. E gostaria de mandar uma música pra ela e para todos que ela escuta, viu? Não esqueça, viu? Tá bom, Maria, um beijo pra você, pra sua família, tudo de bom. Vamos ver, tem mais Cleide aqui, é pra hoje também. Sou Cleide da Emília, parabéns pelas palavras. Um abraço pra você, Cleide. Tem também a Ludmila Calado. Vamos ver aqui o áudio dela. Vamos ver se a gente abre aqui. Alegria, J. Cid. Aqui é a Lia de Macajuba. Paz e bem. Eu queria que ela não esteja ouvindo, ela mandou porque o programa do Jota começa daqui a pouquinho. Ah, certo. O jornal de domingo e a gente, né, e ela se confundiu aqui e mandou pra gente. Tem gente mandando também aqui para o programa cards, né? De bom dia, um ótimo domingo, GIFs. A gente agradece. Muito bom. Tem a participação de mais uma aqui, vamos ver se agora vai a Vitória. Vitória, filha de Luísa Nunes, a moça da campanha. Ela mandou pra aqui também, mandou pra você, não foi? Sim, mandou. A localização mandou. da OAB. Isso, já mandou, Vitória. Vamos ver aqui o alô. Vamos ver o alô agora aqui da Elizabeth, às 9h03. Bom dia, eu não perco por nada desse programa de domingo. Eu assisto todo dia, do começo ao fim. Bom dia, tô gostando desse programação de Faz Profeta, porque aqui tem um no meu zap, tem uns que só me pedindo dinheiro, digo, se eu tiver dinheiro, eu tava comprando meus medicamentos. Faz Profeta tem muito, né? Não, bom dia pra vocês. Aqui é Elizabeth Gentil do Ouro. Então, beleza, Gentil do Ouro, que bom, obrigado. Então, veja só, a proposta de Jesus disse o quê? Eu não vim para os sãos não têm necessidade de médico, eu vim para os doentes. Então, Jesus veio para as pessoas que necessitam. Agora, esses falsos profetas, esses falsos evangélicos ou falsos espíritas, né, se aproveitam dos ensinos de Jesus para poder ganhar dinheiro, para poder se beneficiar. Cada pessoa deve ter sua profissão, trabalhar e viver às custas próprias e jamais explorar a fé, explorar a crença, né, como meio de ganhar dinheiro. E aí, ganhar dinheiro. Aí, Zé Nilton, antes de você entrar aí, eu quero deixar claro pro ouvinte. Tem mais um? Não, pode concluir, a gente vai pro bloco já. Ok, eu vou esclarecer ao ouvinte sobre os falsos evangélicos. Veja só, quando se coloca a questão evangélico, se imagina que a gente está direcionando para um público específico. Não é. Porque evangelho se compreende o quê? A boa nova. O que é a boa nova são os evangelhos, os 4, de Lucas, Mateus, João e Marcos. Tá? Os 4 evangelistas. Então, quando você diz eu sou evangélico, isso quer dizer o seguinte, que você é adepto dos evangelhos. Pressupõe que você estude os evangelhos, pressupõe que você entenda os evangelhos e pressupõe que você põe em prática, ok? O que é que tem nos evangelhos, que está no Novo Testamento? Os ensinamentos de Jesus, a história de Jesus. Então, como é que eu posso dizer que sou evangélico se eu não coloco esses ensinamentos em prática? Né? Tem pessoas que se dizem evangélicas que não conhecem o evangelho. Isso já aconteceu comigo, Zé Nilton. A pessoa eu sou evangélica, frequento a igreja e tal. Aí quando eu começo a conversar sobre Jesus, ela fica perdida. Ela não conhece os ensinamentos de Jesus. Porque não estuda. Não estuda. E não pratica. A maioria dessas pessoas que se dizem evangélicas, que aí são as falsas evangélicas, elas estão lá detidas no Antigo Testamento, na lei do olho por olho, dente por dente, na parte da vingança, do machismo, da discriminação. E Jesus aboliu tudo isso. Jesus veio para dar cumprimento às leis de Deus. Jesus não veio cumprir leis equivocadas dos homens.
É tanto que ele disse que era necessário perdoar 70 vezes 7, ou quantas vezes forem as ofensas. Sabe para quê? Para anular aquela lei do olho por olho, dente por dente. Então você que se diz evangélico e você defende pena de morte, você que se diz evangélico e você defende o armamento da população, por amor de Deus, você está equivocado totalmente. Você precisa estudar o evangelho, precisa conhecer Jesus, precisa entender a proposta de Jesus para se dizer evangélico ou evangélica. Então, os espíritas verdadeiros, eles são evangélicos. Por isso que eu coloquei lá no meu Facebook, eu sou espírita, cristão e evangélico. Eu sou evangélico porque eu estudo os evangelhos. Eu busco entender os ensinos de Jesus e busco colocar em prática, embora ainda não consigo. Mas assim, os falsos espíritas estão enquadrados também nos falsos evangélicos, porque eles não estudam os ensinos de Jesus, não compreendem e também não colocam em prática, e vão para a rua dizer que são espíritas, como os evangélicos, falsos evangélicos, também vão para a rua dizer que são evangélicos. Então, toda moeda tem dois lados, né? Então, nós vamos ver no último bloco os caracteres do verdadeiro profeta, aquele que é realmente o homem de bem. Agora 9 horas, mais 10 minutos, 9h10, pequeno bloco, a gente volta já. Derrama o coração pelo caminho, tange a lira do bem que te procura. A mensagem da paz canta baixinho, onde brilha a bondade doce e pura. Oferta um ramo de flor a cada espinho, por mais te dou a mágoa que tortura. Para quem chora a bênção de carinho, é como estrela pra noite escura. Bendize a própria dor em que te exprimes, serve sorrindo embora de alma presa ao turbilhão das lágrimas sublimes. Verás que em tudo se descerra o amor de Deus na glória da beleza, que em cascatas de luz envolve a terra. Oferta um ramo de flor a cada espinho, por mais te dou a mágoa que tortura. Chora a bênção de carinho, é como estrela pra noite escura. Bendize a própria dor em que te exprimes, serve sorrindo embora de alma presa ao turbilhão sublimes. Verás que em tudo se descerra o amor de Deus na glória da beleza, que em cascatas de luz envolve a terra. Visão Espírita,
de 6/7/2003 a 6/7/2022. 19 anos levando a mensagem consoladora da doutrina espírita aos lares da região de Irecê, através da Rádio Líder FM. Uma realização do Conselho Federativo Regional Espírita, CR18. Visão Espírita. Apoio. Acessórios para caminhão agora tem nome Irecê. Mecânica Diesel Irecê. Antes de comprar acessórios para o seu caminhão, visite a Mecânica Diesel Irecê. Agora em novo endereço, ao lado do posto Copa 70, na rodovia BA 052. Com a gente você faz manutenção do seu caminhão, troca de óleo, filtros, revisão dos freios e elétrica. Faça a revisão do seu tacógrafo e evite multas. Nos visite e constate o preço justo. Perfeito em peças e serviço de qualidade. A Organização Macedo está junto com você sempre. A nossa história é construída ao seu lado, nas reformas ou nas construções. Na Organização Macedo você encontra o que há de melhor no mercado, com atendimento personalizado de quem entende o que lhe oferece. E não se preocupe com a Zona Azul, pagamos o seu estacionamento. Na Rua Herculano Dourado, número 25, fone 3641-3915. Organização Macedo em 2018, 45 anos de credibilidade e bons serviços. Gema Consultoria, Geologia, Engenharia, Mineração e Meio Ambiente. Empresa que presta serviço de consultoria em estudos geológicos, projetos ligados ao meio ambiente, licenciamento ambiental, licenciamento para mineração e trabalhos de engenharia civil. Realizamos trabalhos para prefeituras, empresas e particulares. Contato 74-9998-2180, 8807-4235, 9121-8589. E-mail gemabahia com 2m @gmail.com. Gema Consultoria. Desejando parar de beber? Procure o AA. O Grupo Unidos de Irecê estará junto com você nesta luta. Procure o Centro Paroquial ao lado do Hospital Regional de Irecê. Reunião às quartas e sábados a partir das 19 horas. E lembre-se, Alcoólicos Anônimos, um caminho para a sobriedade. Voltamos a apresentar Visão Espírita. Nilson Inácio. Então, voltamos com o programa Visão Espírita e o tema falsos e verdadeiros espíritas, evangélicos e cristãos. Zé Newton, e quem são realmente os verdadeiros profetas? Sim, no livro dos Espíritos, na questão 918, nós vamos encontrar uma pergunta que Kardec faz para os espíritos. Eles respondem: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Resposta: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. É aquilo que eu disse, são atitudes, não são palavras. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os atos realizados, se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada do que se lamentar dele, enfim, se fez a outro tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. O homem cheio de sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição, e sacrifica seu interesse à justiça. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, da qual se deve fazer uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus que os deu pode também lhe retirar. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para elevar sua moral e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra das palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se recordar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele mesmo tiver perdoado. Respeita nos seus semelhantes todos os seus direitos decorrentes das leis da natureza,
como gostaria que respeitassem os seus. Essas são as características do verdadeiro profeta e do verdadeiro homem de bem. Eu quero mandar um abraço aqui, me despedindo já, aos irmãos do Alegria Cristã que estão na audiência, né? André, Rose, Tom, Paulinho, lá em Salvador. Nossa irmã Vilma, que sempre está ligada no nosso programa, o irmão Wilson, né? Meu cunhado, que não perde um programa nosso. Ao casal Anival, você bem conhece, Elenilson, está sempre na audiência. Um beijo para Cida, minha esposa, desejar um feliz domingo a todos. E uma semana de paz e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Bom, nós ainda temos aqui, né, pelos cálculos aqui 9:19, começamos 9:25, temos mais 6 minutos de programa. Elenilson? Então, e quem é a participação aí de mais 3 ouvintes, né? Nós temos muita gente aqui participando. Vamos que ver bom. Aqui. Deixa eu abrir aqui. Maria Olinda, ver o que ela está falando aqui. Bom dia, Nailson. Tem muito falso profeta aqui que se diz que é crente, se diz que é santo, para fazer maldade com os outros. E pega a Bíblia, bota embaixo do braço para dizer que é crente, isso, aquilo, outro. E por detrás da Bíblia está fazendo maldade, ruindade com o ser humano. Viu? Muitos profetas desse jeito aqui dizendo que é santo e fazendo maldade com as pessoas. É verdade, tem muita gente aí nessa pegada, Maria. Mais um ouvinte? Bom dia, Nailson, e bom dia, Elenilson. Eu sou aqui de Mulungu de América Dourada, sou fã desse programa, viu? Não sou espírita, mas eu sou fã, viu? De vocês, não perdo um programa. E é muito inspirador. E aproveitando, mandando um abraço para minha amiga Dilmira, na organização Macedo. Né, falando que é Zélia. Um abraço, tem mais gente aqui. Vou dar tempo pra gente colocar aqui o ouvinte. 99911-1037 para você participar. Oi, bom dia, líder. Bom dia, Visão Espírita. Eu sou Hamilton Barreto Dourado, aqui de Lagoa do Estevo. Tô na roça, no meu ranchinho com a minha esposa, curtindo o programa aqui. Eu gosto muito. Todos os domingos eu tô ligado. Parabéns, Nailson, e o outro locutor aí, se não me engano, é Zé Nilton, né? Bom dia. E o Elenilson? Elenilson, Nailson e Zé Nilton. Tudo no Nilton. Nilton rimou, né? Tem mais ouvinte aqui com a gente, 99911-1037. A Elizabeth, lá de Gentil do Ouro, voltou a mandar as mensagens. Parabéns, vocês estão de parabéns. Aqui é a Elizabeth de novo, parabéns. Vocês estão de parabéns com esse programa de domingo. Eu sou admirador de vocês. Todo mundo, vocês mandam um bom dia pra mim aqui no Gentil do Ouro, que é Elizabeth de Gentil do Ouro. Obrigado, Elizabeth. E todos aí de Gentil do Ouro são ouvintes líder. Gentil do Ouro é líder, pessoal, né? Tá sempre ligado. Parabéns, Elenilson. Parabéns, Nilton. Nailson, pelo tema e explanação. É com você, Elenilson. Muito bem. Só temos que agradecer aí esse povo bom de Ibititá, Morro do Chapéu, né? América Dourada, João Dourado, Gentil do Ouro, Central e lá também de Canarana. Então é Dilma de Canarana, é isso, Maria de Deus, Morro do Chapéu, Vitória e Luzia, muito bom, grato a todos vocês e também Brisa lá de Central. Então, fechando aí, caro ouvinte, vejamos só, o objetivo aqui é discernir. É como Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então fazer a vontade de Deus é colocar os ensinos de Jesus em prática. Veja se realmente você está fazendo isso. Veja se aqueles que falam em nome de Jesus estão realmente praticando o bem, a caridade e o amor ao próximo. Fiquem com Deus, que Jesus nos ilumine e até o próximo Visão Espírita. Falsos profetas são aquelas pessoas, gente, só lembrando, mastigando mais uma vez, aquelas pessoas que se titulam ser de Deus para enganar aos outros. Essas pessoas usam a Bíblia e o nome de Deus, de Jesus Cristo, com a sutileza, com a esperteza. É claro, tudo isso com o intuito de se beneficiarem de quem não tem conhecimento da verdade, da palavra, e acredita nas suas interpretações dos versículos bíblicos, das suas argumentações com palavras mansas, aquelas palavras agradáveis aos olhos e aos ouvidos. Os seguidores são todos alienados. Pessoas manipuladas que obedecem às doutrinas criadas por eles mesmos e não as de Cristo, estabelecidas no seu evangelho. Então, meu amigo, minha amiga,
abra o olho. Não pegue seu dinheirinho suado, sagrado e vai acreditar nesses falsos profetas da vida que estão jurando, que estão te entregando curas, que estão trazendo para você a salvação da sua vida, da sua alma, através do seu pagamento. Você pagar para ser salvo? Onde você já viu isso? Jesus Cristo veio para, né? Ele não veio para se servir, eu disse no início, ele veio para servir. Imagina esses indivíduos se servindo. Elenilson, um ótimo domingo. Zenilton, um ótimo domingo. Ouvintes, um ótimo domingo. Nós vamos fechar o programa de hoje com o nosso break comercial. Um abraço a todos vocês. Programa Visão Espírita, de 6/7/2003 a 6/7/2022. 19 anos levando a mensagem consoladora da doutrina espírita aos lares da região de Irecê, através da Rádio Líder FM. Uma realização do Conselho Federativo Regional Espírita, CR18. Visão Espírita. Apoio. Acessórios para caminhão agora tem nome Irecê. Mecânica Diesel Irecê. Antes de comprar acessórios para o seu caminhão, visite a Mecânica Diesel Irecê. Agora em novo endereço, ao lado do posto Copa 70, na rodovia BA 052. Com a gente você faz manutenção do seu caminhão, troca de óleo, filtros, revisão dos freios e elétrica. Faça a revisão do seu tacógrafo e evite multas. Nos visite e constate o preço justo. Perfeito em peças e serviço de qualidade. A Organização Macedo está junto com você sempre. A nossa história é construída ao seu lado, nas reformas ou nas construções. Na Organização Macedo você encontra o que há de melhor no mercado, com atendimento personalizado de quem entende o que lhe oferece. E não se preocupe com a Zona Azul, pagamos o seu estacionamento. Na Rua Herculano Dourado, número 25, fone 3661-3915. Organização Macedo em 2018, 45 anos de credibilidade e bons serviços. Gema Consultoria, Geologia, Engenharia, Mineração e Meio Ambiente. Empresa que presta serviço de consultoria em estudos geológicos, projetos ligados ao meio ambiente, licenciamento ambiental, licenciamento para mineração e trabalhos de engenharia civil. Realizamos trabalhos para prefeituras, empresas e particulares. Contato 74-9998-2180, 8807-4235, 9121-8589. E-mail gemabahia com 2m @gmail.com. Gema Consultoria. Desejando parar de beber? Procure o AA. O Grupo Unidos de Irecê estará junto com você nesta luta. Procure o Centro Paroquial ao lado do Hospital Regional de Irecê. Reunião às quartas e sábados a partir das 19 horas. E lembre-se, Alcoólicos Anônimos, um caminho para a sobriedade.